Olá, projetista! Seja bem-vindo à nossa primeira aula propriamente dita, que eu chamo aqui de Fundamentos da Análise Estrutural, ou seja, onde nós veremos uma base, o fundamento da análise estrutural. Essa primeira metade do módulo, ela basicamente serve para nós equalizarmos conceitos. Então nós fazermos uma certa revisão lá da física e é claro que particularizando tudo aquilo que vocês veem para o caso da análise estrutural. Então eu sei que muitos de vocês já aprenderam esse conteúdo, mas é importante retomá-lo para nós iniciarmos a análise estrutural propriamente dita. Primeiramente, mostrando em qual etapa de um projeto estrutural entra a análise. Então, quando nós queremos projetar, por exemplo, a estrutura de um edifício, o primeiro passo é definir o tipo de material que será a estrutura, se será em concreto, madeira, alvenaria, metálica, e fazer o lançamento desses elementos estruturais, lajes, vigas e pilares, na planta. Essa etapa é chamada de concepção estrutural e ela depende muito da experiência do projetista. Na sequência, entra justamente aquilo que nós vamos estudar, que é a análise, que basicamente consiste na determinação das cargas, das reações de apoio, dos esforços internos e do deslocamento da estrutura. Então, este aqui é o nosso grande objetivo do curso. Depois da análise, entra a etapa de dimensionamento e verificação, que é feita de acordo com as disciplinas específicas que vocês veem na sequência desse curso. Então, se a estrutura for de concreto armado, essa etapa é feita conforme concreto armado. Inclusive, nós temos um curso de concreto armado aqui na plataforma. Se for de metálicas, deve ser feito conforme metálicas. Alvenaria, idem. Então, a continuação natural da análise é essas disciplinas de projeto específico. E por fim, etapa final de um projeto estrutural é o detalhamento, que consiste na representação gráfica dos elementos estruturais e o detalhamento se trata do produto final propriamente dito, é aquilo que o cliente recebe. Então vejam que o cliente recebe apenas a etapa final do projeto estrutural. Nós aqui focaremos na análise e certamente conhecer bem a análise irá facilitar o procedimento de concepção da estrutura também. Trazendo agora algumas definições, a primeira delas é de um autor muito famoso nacional, chamado Susekind, que possui uma coleção de livros sobre análise estrutural. Segundo ele, a análise estrutural é a parte da mecânica que estuda os esforços e as deformações das estruturas. Então aqui, novamente, nós visualizamos o objetivo deste curso: determinar os esforços e as deformações das estruturas. É claro que nós podemos ainda colocar um pé para trás e definir. Mas, Matheus, o que se trata uma estrutura? Bom, uma estrutura, segundo o professor Soriano, é o sistema físico constituído de componentes interligados e deformáveis, capazes de receber e transmitir esforços. Mas, focando um pouco mais na engenharia civil, eu diria que a estrutura é a parte da edificação responsável por receber as cargas e as transmitirem ao meio externo, tipicamente as transmitirem ao solo. Também, do conceito do Susekind, nós temos aqui um outro termo, mecânica. Então, o que é a mecânica? A mecânica é um ramo da física que estuda o comportamento dos corpos sobre os efeitos das forças. Então, para que estudar análise estrutural?
O seu estudo ele serve como embasamento na etapa da concepção do projeto, que é justamente aquela em que nós escolhemos o material e as dimensões das peças estruturais. E para que a nossa estrutura seja adequada, ela deve respeitar 3 critérios. Um critério de resistência, que conforme o próprio nome sugere, a estrutura deve resistir sem romper todo o carregamento que ela sofre. Ela deve ter uma rigidez suficiente, ou seja, ela não pode se deformar muito, porque a deformação vai prejudicar o uso da estrutura. E além disso, ela deve ser estável. Ou seja, devido à ação do carregamento, a configuração deformada deve se manter relativamente próxima da configuração indeformada da estrutura. Não pode acontecer, por exemplo, dos pilares terem essa curvatura bem grande, que é um fenômeno chamado de flambage. E a nossa filosofia aqui do curso está resumida nessa frase do professor Laranjeiras. Nós queremos entender a análise estrutural sem utilizar computador. Por quê? Assim nós vamos formar uma base teórica sólida, a partir da qual, daí sim, nós poderemos utilizar os programas computacionais com mais segurança e poder interpretar os resultados que eles fornecem para nós. Então, apenas lendo a frase muito boa do professor Laranjeiras, se o engenheiro não sabe modelar o problema sem ter o computador, não deve fazê-lo tendo o computador. Essa é a nossa filosofia e por isso nós vamos aprender a resolver o problema nesse curso sem ter o computador. Podemos dividir a mecânica em 2 partes, uma chamada de estática e outra de dinâmica. O foco aqui do nosso curso é a estática, então nós lidaremos com as estruturas em repouso. E é claro que se trata de um caso particular da dinâmica que lida com as estruturas em movimento. Então nós, aqui da engenharia civil, lidamos geralmente com estruturas em repouso. Nós queremos que todas as nossas estruturas fiquem em equilíbrio estático, com aceleração nula. Esse é o ramo denominado estática. É claro que, à medida com que vocês forem avançando na carreira profissional de vocês, vocês vão enfrentar também problemas dinâmicos. Tipicamente, essa parte dinâmica lida, por exemplo, com vibrações e com carregamentos dinâmicos, carregamentos que variam com o tempo. Então, uma parte importante do projeto estrutural, por exemplo, é que as lajes não vibrem devido ao caminhar humano. E deve ser feito um estudo para que isso não aconteça. Esse estudo é feito com base na dinâmica. O projeto, por exemplo, de um edifício alto, além de estudar toda a parte estática, conforme nós veremos aqui no curso, ele também considera o efeito dinâmico do vento, né? A característica da força do vento é que ela varia com o tempo. E por causa dessa variação, em estruturas mais sensíveis, como por exemplo edifícios altos ou pontes esbeltas, o vento pode causar vibração. E nós temos que analisar essa estrutura considerando essa vibração, cujo objetivo é foco da disciplina de dinâmica das estruturas, que é uma continuação natural deste curso. Nosso foco, novamente, estática. No currículo regular da engenharia civil, a parte de análise estrutural é dividida em várias disciplinas. E na tela, na parte superior, eu indiquei os nomes que geralmente nós encontramos na graduação para essas disciplinas. Se por acaso o nome das disciplinas que você cursou não estiver indicado aqui, escreva abaixo para mim que eu o incluirei no futuro. Então, geralmente, essa parte de análise estrutural é dividida em 3 disciplinas, que nós podemos
meio que separar o conteúdo dessas três disciplinas. A primeira delas, que geralmente é chamada de estática, mas também pode ter outros nomes aqui indicados, ela lida então com as estruturas chamadas isostáticas. E geralmente se aprende nessa disciplina o cálculo das reações de apoio. Na sequência, vem uma outra disciplina que pode ser chamada, por exemplo, de mecânica estrutural 1 ou de resistência dos materiais, que visa principalmente calcular as tensões e as deformações nas estruturas. Por fim, geralmente a última disciplina obrigatória de análise estrutural é a que lida com a hiperestática. Não se preocupe com esse nome, nós veremos o que ele significa ao longo do curso. Além desses temas básicos, existem outros que também fazem parte da análise estrutural, que daí podem ser estudados, por exemplo, nas pós-graduações, ou quem tem a felicidade de ter disciplinas eletivas de estruturas na sua graduação, também pode cursá-los. São eles a análise estrutural matricial, que visa estudar como os computadores resolvem a estrutura, que é uma continuação natural deste curso. Também um caso particular da análise estrutural matricial é o método dos elementos finitos, que é um método muito utilizado de análise estrutural e é um método muito moderno. Também temos a teoria da elasticidade, a parte de dinâmica, que nós já vimos anteriormente, e a análise limite, que é aquela disciplina que lida com o estudo da estrutura na sua configuração de ruptura, na proximidade da ruína. E ela visa, conforme o próprio nome sugere, estimar a carga de ruptura da estrutura. Por fim, nós temos as disciplinas específicas de projeto, conforme eu já citei, que são concreto armado, estruturas de madeira, estruturas metálicas, alvenaria e as suas continuações. Das definições de estrutura, aquela que eu mais gosto é que a estrutura é a parte da edificação responsável por resistir, receber e resistir aos carregamentos e transmiti-lo até os meios externos, até os apoios. E cada elemento estrutural tem o seu nome. Provavelmente você já os conhece, mas aqui apresentando de uma forma breve, nós temos o elemento horizontal em que nós nos situamos, chamado de laje. Que, como nós estamos apoiados no piso, se trata aqui laje de piso, e a última laje que suporta o telhado é a laje de forro, ou laje de cobertura. Aqui na figura indicada é uma laje em concreto armado, que pode ser maciça, com seção retangular, ou pode ser nervurada. Então, esse trecho vertical de maior altura é chamado de nervura. A laje, na maioria das edificações, é apoiada em vigas, que são elementos horizontais, então que recebem as cargas das lajes e as transmitem aos pilares, que são elementos verticais. Os pilares, por sua vez, transmitem as cargas até as fundações, que podem ser uma fundação superficial, em sapata, ou pode ser uma fundação profunda, com bloco sobre estacas, por exemplo. Além disso, existem outros elementos, como por exemplo a alvenaria, que pode ser estrutural ou pode ser apenas como função de vedação. O elemento que fica acima de uma abertura é chamado de verga, então é uma viga que suporta a alvenaria acima da abertura. E o elemento que contém o solo, chamado de muro de arrimo. Esses são os principais elementos da estrutura. Agora sim, aprofundando nessa parte de fundamentos, o primeiro princípio que eu apresento para vocês é a lei do paralelograma para adições de forças. Então, a força ela é uma grandeza vetorial, representada por uma intensidade, uma direção e um sentido. Na tela nós temos a força F1, F2.
Por algum motivo, nós queremos somá-las. E a forma gráfica de fazer essa soma é representar tanto F1 quanto F2 no mesmo ponto. Na sequência, representar novamente F2 partindo do ponto final de F1. Representar novamente F1 partindo do ponto final de F2. E a resultante, a soma dessas duas forças, é dada por essa seta ali indicada na tela. Essa lei do paralelograma nós utilizaremos aqui no curso, geralmente fazendo o problema inverso. Ou seja, o caso em que nós temos uma resultante inclinada e nós queremos calcular as suas componentes cartesianas. Uma componente cartesiana em x e outra componente cartesiana em y. Representando os eixos, vamos convencionar que o x é o eixo na horizontal da tela e o y é o vertical. Então, essa decomposição que nós faremos é baseada nessa lei. Na sequência, trago um princípio que é o da transmissibilidade, que é aquele princípio em que, para calcular o equilíbrio de um corpo, nós podemos alterar o ponto de aplicação de uma força, desde que esse ponto esteja contido na mesma linha de ação da força. Então, para equilibrar esse corpo aqui indicado, tanto faz se nós considerarmos a força atuante em A ou em B, ou qualquer um ponto, desde que ele se situe nesta reta que indica a direção da força. Então, aqui trazendo um pouco esse princípio para a parte das estruturas, pensem que nós temos aqui um poste, desses que a gente vê na rua, que sustenta a fiação, e esse poste ele também é suportado por um cabo ancorado no solo. Então, para nós fazermos o equilíbrio deste poste, tanto faz se nós considerarmos a força do cabo atuando lá no topo, onde o cabo se liga no poste, ou atuando aqui na base. Desde que a força atue na mesma reta de aplicação, na sua mesma linha de ação, para calcularmos o equilíbrio do poste, tanto faz o ponto a ser considerado. Esse é o princípio da transmissibilidade, que deve ser utilizado com cautela porque ele é aplicável apenas para a determinação das reações de apoio, apenas para as condições de equilíbrio. Prosseguindo, daí retomando ainda aquela parte da física, conforme eu falei para vocês, nós temos a primeira lei de Newton. Se a força resultante que atua num objeto é nula, o objeto em repouso permanecerá em repouso e o objeto em movimento retilíneo uniforme permanecerá em movimento retilíneo uniforme. Então, a lei da inércia. Se a nossa estrutura está em repouso e a aceleração é nula, ela permanecerá em repouso, ou aqui nós denominaremos essa condição de equilíbrio estático. E, na verdade, se trata de um caso particular da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Fazendo, então, a aceleração igual a zero, nós temos que a força resultante é nula. E sabendo que a estrutura está em repouso, então ela permanecerá em repouso. A terceira lei de Newton, também chamada da lei de ação e reação, é aquela que diz que para toda força de ação há uma reação de mesmo módulo, direção e sentido oposto. Então, por exemplo, aplicando isso na parte de estruturas, nós vimos que nós temos um elemento vertical chamado de pilar e um elemento horizontal chamado de viga. Então, a força que o pilar faz na viga é igual à força que a viga faz o pilar com o mesmo módulo, direção, mas com sentido oposto. Então,
Uma forma de calcular a estrutura é dividir ela em partes, chamada de subestruturação. E neste procedimento, nós calculamos as forças que um elemento faz no outro. Por exemplo, a viga faz uma força no pilar e essa força calculada na viga deve ser colocada no pilar para o seu projeto com o mesmo módulo, mesma direção, mas com sentido oposto. Outra lei de Newton é a lei da atração gravitacional, que diz que duas partículas com massa são mutuamente atraídas por uma força F, dada por essa equação, onde G é a constante universal de gravitação e R é a distância entre o centro das partículas. Em particular, nós aqui na Terra somos atraídos por elas com uma força que nós a denominamos de peso, que vale a nossa massa vezes a aceleração da gravidade, G, que depende da altitude que nós nos encontramos, mas um valor aproximado para G é 9,806 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa de 1 kg sofre uma aceleração de 9,806 metros por segundo ao quadrado e, portanto, o seu peso será de 9,806 newton. Só que, para fins de engenharia, geralmente a aceleração da gravidade é arredondada para 10. Então, para fins de engenharia, se considera que uma massa de 1 kg terá um peso de aproximadamente 10 newton. Então, na maioria dos casos, essa é a aproximação que nós utilizaremos. A parte final desta aula será dedicada aos tipos de elementos estruturais. Então, nós vimos naquela figura que nós temos a estrutura do edifício. Essa estrutura, obviamente, é tridimensional. A laje, a viga e o pilar, cada um desses elementos é um elemento tridimensional. Porém, para fins de projeto, se aproxima a esses elementos 3D em elementos mais simples, que podem ser unidimensionais, bidimensionais, ou daí no caso geral, tratar como 3D propriamente dito. Em particular, as vigas e os pilares são tratados como elementos de barra, que são elementos unidimensionais representados pelo seu eixo. Então, essas linhas pretas representam o eixo da viga e o eixo do pilar. Essa aproximação é válida para os elementos que possuem duas dimensões pequenas, comparável a uma terceira, que é denominada de comprimento. Então, a viga e o pilar possuem duas dimensões, que são as dimensões da seção transversal, que nos nossos casos são bem menores do que o comprimento. Isso permite aproximá-los para fins de cálculo como um elemento de barra situado exatamente no centro geométrico da seção transversal. Não se preocupem, nós veremos do que se trata todos esses termos ao longo do curso. A união desses elementos de barras forma uma estrutura chamada de reticulada. E é justamente esse tipo de estrutura o foco do curso. E é a maior parte das estruturas analisadas. Até mesmo uma forma de analisar as lajes, que são os próximos elementos, é aproximar a laje em vigas, ou seja, em barras, nas duas direções, formando uma grelha. Então, mesmo a laje, que é uma placa, um elemento bidimensional, para fins de projeto, pode ser aproximado num elemento de barra, em elementos unidimensionais. Dando continuidade, a segunda categoria de elementos são os bidimensionais, que eu trago aqui como sendo as placas e cascas. A diferenciação: placa é um elemento plano, então as lajes são placas,
E as cascas são elementos com superfície curva. Então, por exemplo, uma cúpula, né? A cúpula da Capela de São Pedro é um elemento de casca, porque a superfície da cúpula é curva. Nas nossas edificações, os casos mais típicos de elementos bidimensionais, conforme eu já falei, são as lajes, mas também pode ser as paredes, no caso de um edifício, por exemplo, de alvenaria estrutural. Por fim, nós temos os elementos tridimensionais, que são chamados de blocos, onde as três dimensões do bloco são semelhantes entre si e se tratam dos elementos mais gerais e mais complexos da parte de análise estrutural. Então, num edifício, nós temos laje, viga, pilar e as fundações. As vigas e os pilares são elementos de barra, as lajes são elementos de placa e as fundações geralmente são elementos de bloco, elementos tridimensionais. No entanto, uma das formas de calcular um bloco, imaginem qual é? É justamente encontrar o que nós chamamos de metro das bielas e tirantes. É transformar o bloco em elementos de barra e calcular cada uma dessas barras a partir da qual se calcula o bloco. Então, por exemplo, se nós temos um bloco com um pilar no centro, apoiado, vamos considerar aqui em 4 estacas. Tá? Peço desculpa pela qualidade do desenho. Uma das formas de projetar esse bloco é imaginar que existem barras ligando o pilar para cada uma das estacas e ligando as estacas entre si. Então eu transformei o bloco, que é 3D, em um conjunto de barras, né? Uma estrutura reticulada. E essas barras, elas terão esforços ou de compressão, chamada de biela, ou de tração, chamado de tirante. Então, uma forma de dimensionamento de blocos de concreto armado é o método das bielas e tirantes, que aproxima o bloco em barras. Para finalizar essa aula, muito embora não tenha nada a ver com esse conteúdo, é o alfabeto grego. O que acontece? Ao longo das aulas, nós vamos utilizar várias letras gregas. E eu aqui vou falar a letra pelo nome. E é importante vocês terem uma referência para consultarem caso ficarem em dúvida qual é o símbolo daquela letra. Aqui no slide 14, portanto, eu coloquei o alfabeto grego para nós termos e para vocês irem memorizando ao longo do tempo. Nós vamos utilizar bastante a letra alfa, beta, gama, delta, epsilon. Zeta vamos utilizar menos, eta também bem menos. Teta utilizaremos, iota não, kappa não, lambda vamos utilizar na parte de esbeltez, certamente, mi também, o ni veremos o coeficiente de Poisson, xi muito pouco, ômicron também não, pi, nós vemos, né, o número pi, 3,141592, rho utilizaremos, sigma também, tal, upsilon não, phi com certeza, chi não, psi, princípio não, e ômega também a princípio não. Então apenas um resuminho para nós termos e consultarmos no futuro. Certo, pessoal? Com isso nós concluímos aqui esta nossa primeira aula. Até a próxima. Tchau, tchau!